Era o início da primavera de 2016 e eu tinha acabado de completar 22 anos. Meu amigo e eu tínhamos acabado de chegar ao nosso local principal nos acampamentos Camp Black Canyon, nos arredores de Payson, Arizona. Geralmente viajávamos para lá 2 ou 3 vezes por ano. Tem vistas incríveis e fica a apenas algumas horas da cidade. Na maior parte, esta área era bastante isolada. Uma loja de conveniência privada ficava a alguns quilômetros de distância, com uma pequena cidade a 32 quilômetros antes disso. A entrada ficava em uma estrada de terra diretamente fora da rodovia, com uma placa de acampamento no início. O caminho é principalmente linear, talvez com uma bifurcação que se estende por vários quilômetros. Certa vez, viajamos pela estrada de terra para ver até onde ela nos levaria. Um dos caminhos levaria você a outra entrada da rodovia, com uma torre de guardas florestais no meio do caminho. O outro caminho levava a um beco sem saída. Uma cabana abandonada podia ser encontrada neste caminho a alguns quilômetros de distância, quase escondida ao longe, atrás de muitas árvores. A neve já havia praticamente desaparecido neste ponto, deixando um ar fresco e um leve frio. Geralmente avistávamos alguns cavalos selvagens, vários veados e toneladas de criaturinhas sempre que passávamos por lá. Sem dúvidas era a época do ano perfeita para uma viagem relaxante e para fugir da cidade por alguns dias. Chegamos por volta das 16 horas de uma terça-feira. Já era tarde para nós. Normalmente tentávamos chegar lá ao meio-dia no máximo. Nós dois tínhamos trabalho somente no próximo fim de semana e decidimos ir em frente com essa viagem. O sol estava se pondo rápido e ainda não tínhamos escolhido o local para acampar. Havia outros 2 grupos, ambos famílias, estacionados um pouco perto da entrada. Desta vez, porém, queríamos ficar longe dos humanos por um tempo. O trabalho de atendimento ao cliente fará com que você queira isso. Dirigimos pela estrada de terra, passando pelo nosso local habitual, e finalmente escolhemos a área perfeita, uma pequena clareira na beira de uma colina. Todo o vale podia ser avistado desta área, com um lindo pôr do sol. Este teria sido o nosso ponto principal a partir de então. Isto é, se o incidente da noite seguinte nunca ocorresse. Concordamos em acender uma fogueira e evitaríamos montar uma barraca nesta viagem. De qualquer forma, não tínhamos muito tempo para fazer isso, e o carro não era tão desconfortável. Eu dormi no banco de trás e meu amigo ficou no banco do passageiro com a janela entreaberta. Estávamos com alguns cobertores e bem cansados, e acabamos dormindo em instantes. O dia seguinte foi bastante tranquilo. Porém, tive uma sensação estranha durante todo o dia, como se estivéssemos sendo observados. Havia folhas sendo esmagadas fora de vista a cada poucas horas, mas imaginei que fosse apenas a vida selvagem local fazendo seu trabalho. Meu amigo não notou nada de incomum, então deixei para lá. A noite chegou e a sensação ainda não havia passado. Acho que era quase 1 da manhã. Meu amigo cochilou no banco do passageiro enquanto eu tentava relaxar no banco de trás. Encostei-me na janela lateral atrás do banco do passageiro, com as pernas estendidas para a porta traseira do carro. A janela à minha frente estava ligeiramente aberta, com uma brisa fria entrando. Eu estava no telefone, navegando pelo Facebook, quando ouvi algo lá fora. Era algumas triturações das folhas caídas e vários passos fora do carro. Sussurrei para meu amigo. Você ouviu isso? Mas ele já estava dormindo. Desliguei o telefone e escutei atentamente por 1 ou 2 minutos, mas depois não ouvi mais nada. Deve ter sido um animal curioso por conta do carro, eu pensei, e voltei para o meu telefone, navegando pelas redes sociais. Cerca de 10 minutos se passaram quando ouvi novamente aquele barulho do lado de fora da porta. Baixei o telefone. Meus olhos levaram um momento para se ajustar da luz do telefone à escuridão. Quando virei o telefone para longe de mim,
A luz de fundo iluminou a janela acima dos meus pés. Até hoje não consigo tirar a imagem da cabeça. Duas mãos sujas de sangue e com cicatrizes seguravam a janela, com os dedos enfiados dentro do carro. As unhas eram compridas, lascadas e escuras. Atrás da janela, um rosto estava pressionado contra ela. A respiração criava fumaça a cada poucos segundos, e tudo o que eu conseguia distinguir eram os reflexos daqueles olhos vazios. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia fazer nada. Parecia uma eternidade entre aspas, pessoas e eu. Os pensamentos se repetiam incessantemente na minha cabeça. Por que não correr? Depois de alguns segundos sem fazer nada, os dedos saíram de dentro do carro e desapareceu na escuridão. Eu ainda podia ouvir o barulho dos passos indo para dentro das árvores. Eu fiquei sentado lá pensando: o que diabos acabou de acontecer? Por que não fiz nada? Por que ainda não estou fazendo nada? Com esse pensamento, meu corpo disparou de adrenalina e eu estava suando. Bati no assento do meu amigo, o acordando. Em confusão, destravei, abri a porta dos fundos com um chute e parei um momento para examinar a área. Quem quer que fosse, o que quer que fosse, havia desaparecido. Eu me esforcei para pegar todos os suprimentos de acampamento importantes que deixamos do lado de fora e coloquei tudo no banco de trás e no porta-malas. Bati a porta dos fundos e lá estavam, um lembrete sombrio do horror que tinha acabado de passar. Duas marcas de mãos sujas de sangue impressas na janela. Eu rapidamente as limpei da janela em pânico. Uma reação para apagar os acontecimentos, eu acho. Pulei no banco da frente, liguei o carro e saí dali. Meu amigo, finalmente recuperando a consciência, me perguntou o que diabos estava fazendo. Eu apenas gritei: temos que ir embora, tem alguém lá fora. Fugindo do local, acelerando pela estrada de terra, meu amigo insistiu que eu diminuísse a velocidade e acabei diminuindo. Chegamos à rodovia e eu dirigi cerca de 32 quilômetros antes de chegarmos a um McDonald's, onde meu amigo pediu que parássemos e comêssemos para explicar tudo. O pesadelo diminuiu alguns meses depois, mas meu constrangimento continua até hoje pelo estado de choque em que me encontrava naquele momento. Todo mundo diz que você tem o instinto de lutar ou fugir, e estou confuso se tenho algum dos dois. Basicamente, fiquei sentado lá e não fiz nada. Frequentemente tenho a tendência de me perguntar quem estava lá fora. Outro campista mexendo com a gente? Um morador da cabana abandonada na estrada de terra? Algum assassino? Ou talvez algo mais paranormal residindo na floresta? Não tenho respostas. Ainda fomos acampar lá nos próximos anos, mas nunca muito longe da rodovia. Seja o que for, espero ter visto pela primeira e última vez.